Assunto importante, peço a chegada aqui da Thaís Lucchesi novamente, porque chegou a hora do clima aqui e também do nosso conteúdo especial, né, Thaís? Para a COP30, olhos do mundo que já estão voltados, inclusive, para esses temas e para Belém, lá no Pará. Exato, e a gente viu o pessoal aqui de São Paulo também de olho para isso, né? Claro. Uma árvore demora aí algumas espécies décadas para chegar àquela altura e não adianta o replantio, né? Vai demorar muito, perdido, né? Já foi. Mas é isso, gente. Essa discussão está longe de acabar e faltam poucos dias. Essa que é a primeira conferência climática aqui no Brasil, que reúne autoridades, especialistas e ativistas do mundo todo em buscas de negociações para garantir o equilíbrio do planeta e a nossa sobrevivência aqui. A Mariana Presqueliari, a nossa editora aqui do Ara1, preparou uma reportagem e vai contar tudo isso e muito mais pra gente. Desastres naturais, calor extremo, secas, enchentes, incêndios florestais cada vez mais frequentes. O que está sendo feito para reduzir esses e outros fenômenos? Essa é a pergunta que move o principal Fórum Mundial de Negociação sobre o Clima, a COP, Conferência das Partes. Seguiu. Criada em 1995 na Alemanha, virou um encontro anual entre governos, cientistas, empresas e sociedade civil em busca de soluções conjuntas para a crise climática. A COP é como uma grande mesa de negociações, só que o tema central é o futuro do planeta. Aqui em São Paulo, o Parque Ibirapuera é um bom exemplo do que está em jogo. Áreas verdes que ajudam a reduzir a temperatura das grandes cidades e a absorver o carbono. Um dos principais desafios é encontrar harmonia entre o crescimento desses centros urbanos e a preservação da biodiversidade. Uma preocupação constante para quem mora por aqui e tem que conviver com a poluição e com os altos e baixos de temperatura. A sensação que eu tenho é que nós estamos desplugados do fluxo da natureza. Muito calor e muito frio toda hora. E às vezes me dá um uau, até onde nós vamos. A gente acorda com 15 graus, daqui a pouco tá com 26, 30, batendo nos 30. E assim, é aquele famoso coloca casaco, tira casaco. Numa metrópole cercada de concreto, espaços como parques funcionam quase como pulmões urbanos. Refúgios contra o avanço das mudanças climáticas. As árvores ajudam a filtrar poluentes, umidificar o ar e reduzir a diferença de temperatura entre as áreas mais verdes e as mais asfaltadas. Mas ainda falta muito para chegar no plano ideal. O Jorge, que é atleta e corre todos os dias, sente na pele os impactos causados pela crise climática. Uma semana atrás estávamos treinando no frio e agora estamos treinando no calor. E isso a gente sente muito no desenvolvimento do treino, né? Hoje eu não vou conseguir render o que eu rendi quando estava frio, né? Estudos da ONU Habitat e do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mostram que cada hectare de vegetação urbana pode capturar mais de 100 toneladas de dióxido de carbono por ano, além de reduzir o risco de enchentes em até 25%. São soluções baseadas na natureza que tornam as cidades mais resilientes ao calor e às chuvas extremas. O Brasil e o mundo já enfrentam os efeitos de tanta mudança, que repete um alerta claro da ciência. O clima está bem diferente e as grandes cidades precisam se adaptar. O fenômeno do aquecimento global é o fenômeno mais proeminente, mais importante associável à mudança climática, que é principalmente causada pelas atividades humanas. Ou seja, as causas são principalmente antropogênicas e a solução do problema certamente passa por uma mudança de atitude de nós humanos em relação à vida na Terra. A gente tem que lembrar que o ambiente somos nós somos parte do meio ambiente. As discussões na COP tratam justamente disso. Como vamos reagir a tantas alterações? E o que podemos fazer para minimizar as consequências. As pesquisas recentes são guiadas por dados do IPCC, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. Segundo o órgão, já está comprovado o aumento de 1,1 grau na temperatura desde o período pré-industrial.
o suficiente para aumentar o número de desastres, elevar o nível dos mares e tornar as ondas de calor mais frequentes. Se nada mudar, a situação pode ser ainda pior. Esse número pode se estabilizar em 1,5 graus, antecipando já para essa década, recorde que já alcançamos no ano passado. Para os especialistas, esse é o limite perigoso à vida humana. Iniciativa é o que não falta, mas é necessário mais. Belém, no coração da Amazônia, vai ser o palco onde o mundo tenta transformar a urgência da ciência em ação concreta. O principal objetivo é provar que desenvolvimento e preservação podem e precisam andar juntos. Eu, desde muito tempo, reciclo lixo. Isso é uma coisa que eu faço usualmente. Eu cuido da água. Muito antes de esse tema ser moda, eu já reutilizava a água da máquina. Cuido com o meu banho, também é uma parte que eu posso fazer. Efetivamente, essas coisas. Uso menos o carro, a natureza pede. Eu sei que é muito maior do que isso. Se cada um fizesse a sua parte, a gente conseguiria bastante. Trabalho de formiguinha, Thaís. Nós fazemos parte disso. A gente pode começar dentro de casa. E a parte mais importante é a gente poder se informar também para saber como agir e cobrar de quem realmente pode, de fato, trazer consequências mais planetárias, né? Que são os governos, as grandes empresas, os grandes decisores desse mundo. Thaís, a gente chama de Conferência do Clima, né? Mas é COP30, né? Significa o quê? Conferência das Partes, Joia. Olha lá. A gente lembrou ontem aqui, essas partes são os 193 países membros da ONU e mais 5 territórios representados aí nessa grande reunião. E pela primeira vez em 30 anos, a COP é realizada aqui no Brasil. Pela primeira vez nesse formato, viu, Joia? Só que você sabia que a Conferência do Clima começou a ser moldada aqui no Brasil? Dá uma olhada aqui com a gente no telão. Foi durante a Rio 92, lembra? Na década lá de 1990, o Rio de Janeiro sediou a segunda conferência nas Nações Unidas sobre o meio ambiente e também o desenvolvimento. E foi criada a Convenção Quadro das Nações Unidas. E a partir daí, os encontros entre os países passaram a ser anuais, deram origem à COP, que a gente se refere hoje, que significa, então, o que a Thaís falou, Conferência das Partes. Essa sigla aqui, o NFCCC, que é as partes que foram criadas aqui no Brasil. E a gente traz o destaque de algumas delas, começando pela terceira, no Japão, quando foi criado o Protocolo de Quioto. Muita gente vai lembrar desse nome. Sim. É um acordo, gente, bem mais rigoroso, bem mais ambicioso e exigente. E ele demorou 8 anos para ser validado, viu? Em Copenhague, na Dinamarca, em 2009, os países começaram ali a alinhar um novo acordo, mais flexível, foi base, inclusive, importante para o Acordo de Paris. Exato. A COP18 no Catar tentou estender ainda aquele protocolo de Quioto bem exigente, como eu mencionei para vocês, que aquele era o único com metas legalmente vinculantes. O que significa isso, Choy? Os países tinham que cumprir sob sanção de lei. Isso foi tentado aqui manter nessa COP. E em 2015 foi firmado, então, o Acordo de Paris. Só que ele era menos restritivo, com metas autoestabelecidas pelos países, só que com um compromisso de que os Estados Unidos fossem entrar nesse acordo. E isso não aconteceu, Choy. A mudança de governo, a gente acabou tendo a saída dos Estados Unidos, que não assinou o acordo. E ele só foi feito por causa dos Estados Unidos. Em Marrakech, no ano seguinte, avançaram aí a forma em que esse acordo seria implementado aí com os países, mas sem os Estados Unidos. Só que aí só lá em 2018, as regras, né, do Acordo de Paris acabaram sendo ali finalizadas. E aí com mecanismos também de transparência e financiamento. Exato. E em 2021, 6 anos depois, em Glasgow, que o Acordo de Paris se tornou ali mais concreto na Escócia, com os países apresentando metas de redução das emissões, com um objetivo claro para barrar o aumento da temperatura na Terra em 1,5 graus e zerar as emissões até 2050, viu, Choia? Vamos dar uma olhada em todos esses retrospectos de todos esses anos. Você está vendo a lista ali de tudo isso que a gente falou para definir o que cada uma das partes deve fazer para garantir o equilíbrio do planeta e a nossa sobrevivência neste único planeta até então que a gente pode viver, né, Thaís? Exato. Aqui a gente trouxe detalhes de alguns, mas foram 29, Sim. né? A 30ª, que vai começar oficialmente na segunda-feira, só para a gente relembrar mais ou menos como que foi essa história toda que a gente ainda está tentando aí, cada um fazer a sua parte nesse processo para barrar as mudanças climáticas. Tão importante a discussão deste
clima deste assunto, né? Porque clima é o todo, como a gente vem falando, e quando a Thaís vem com a previsão do tempo, é o pontual, é o que acontece hoje e amanhã. O clima é a junção de tudo num retrospecto imenso para a gente tentar preservar o nosso planeta.